ainda marcado por adiamentos em razão da calamidade no Rio Grande do Sul e em uma rodada ainda afetada pela Copa Verde, o Verdão esteve com problemas jogando em casa. Ou melhor, no que a diretoria propôs que seja a casa provisória do Palmeiras quando o Allianz Parque receber shows. Quem se sentiu muito bem foi o visitante e líder Atlético, mais uma vez na ponta da tabela, com o Bahia City colado. A diferença a favor do time paranaense é no saldo de gols. O que mais teve? O alívio de Tite e do Flamengo, depois de protestos e muita pressão por conta dos resultados ruins recentemente. Bento mostrando porque é o terceiro goleiro da seleção, o melhor do Brasil, segundo Dorival Júnior. Corinthians problemático até mesmo no gol, que tinha sido boa notícia na semana passada. O renascimento do Vasco em São Januário, saindo da zona de rebaixamento. Arinho do Fortaleza chorando no banco de reservas. A discussão e as incertezas sobre a paralisação ou não do Brasileirão por causa da calamidade no Rio Grande do Sul. Sem o Allianz eu não consigo. Palmeiras perdeu de novo jogando em Barueri. Ficou fora do Allianz por uma questão comercial que envolve diretoria e W Torre. E paga o preço técnico. Levou 2-0 e poderia ter sido mais. Detalhe é que Rafael Veiga ainda perdeu o pênalti. Abel Ferreira foi enfático mais uma vez depois da partida. Ele tem um problema declarado com o fato de abrir mão da casa palmeirense para usar outro lugar sem a identificação com esse time. Me deixa muito triste não jogar em nossa casa. Não é justo. O Allianz é para jogar futebol e o Palmeiras não conseguir jogar em seu estádio. O problema é como que nós que lutamos por títulos não podemos jogar na nossa casa. Como que é possível não jogarmos no Allianz Parque? Se não jogamos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões. Abel Ferreira. Neste Brasileirão, o Palmeiras já tinha perdido como mandante em Barueri para o Internacional. Com esse cenário, está 5 pontos atrás do líder Atlético. Bento é o melhor goleiro do Brasil. A convocação para a Copa América é um referendo para o momento de Bento. O goleiro do Atlético foi o único da posição entre os que atuam no futebol brasileiro, convocado à seleção por Dorival Júnior. Contra o Palmeiras, Bento até fez pênalti em Endrick, mas defendeu a cobrança de Rafael Veiga, sem contar outras exibições de segurança neste e em jogos anteriores. A seleção, a concorrência já sob a gestão do Dorival, teve Léo Jardim, do Vasco, e Rafael, do São Paulo, mas Bento, titular nos amistosos passados, não tem dado margem para dúvidas. Olho no Bahia City. Esse Bahia de Rogério Ceni tem um tempero diferente, agora turbinado de vez pelo DNA do Grupo City. O tricolor está fazendo um ótimo começo de Brasileirão, o melhor dele na era dos pontos corridos. Por enquanto, segue colado no líder com os mesmos 13 pontos e mais uma vez fez um jogo interessante na Arena Fonte Nova. O azeite de dendê desse Bahia vem do meio-campo talentoso Everton Ribeiro e Caule, especialmente, que alimentam Tassiano em boa fase no ataque. A jogada do gol sobre o Red Bull Bragantino é exemplo disso. Alívio para Tite e o Flamengo depois de tropeços no Brasileirão e na Libertadores, onde a situação está tensa ainda na fase de grupos. Tite e o Flamengo encontraram um alívio ao vencerem o Corinthians no Maracanã. O vocabulário do treinador está constantemente o termo retomar, e fazer 2-0 no ainda problemático time de Antônio Oliveira foi um bom sinal. Tite reforçou um desenho tático diferente, com Gerson aberto, fazendo o papel de flutuador no meio. O cardápio do dia ainda teve mais um gol de Pedro que saiu machucado e virou preocupação, e o gol do garoto Lohan, a quem Tite não se cansa de elogiar. A vitória ameniza a tensão, mas não significa calmaria total no Fla, já que na quarta-feira a resposta na Libertadores precisa ser dada. Pelo menos o time voltou a ficar mais próximo dos líderes. Não é PlayStation se na semana passada Carlos Miguel foi uma das ótimas notícias do Corinthians, pegando tudo contra o Fortaleza. A derrota diante do Flamengo teve uma falha do goleiro do Timão. O chute de Pedro era defensável, sim. O goleiro caiu de um jeito estranho. A bola passou entre o braço e o corpo dele. Falhou no fundamento. Se o jogo do Corinthians bugou, o técnico fez questão de ressaltar a complexidade que é gerir um time diante de adversários diferentes e em dias nos quais as situações e o desempenho individual não se repetem. Não há jogos iguais. Portanto, isto não é PlayStation, nem é Football Manager, porque senão qualquer um era treinador. Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, ressurgimento na colina, memória mais recente da